Irmãos, que bom, estamos juntos nessa sequência de estudos que nós damos o nome de Panorama do Novo Testamento, né? Panorama do Novo Testamento. Glória a Deus. E no último estudo nós trabalhamos juntos com a tentação de Jesus, com o batismo e com a tentação. Graças a Deus, começa então todos os grandes passos para o início do ministério de Cristo. E esta noite nós vamos continuando o panorama do Novo Testamento. Nesse momento histórico, já lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Amanhã começa Atos. E Atos estará sob responsabilidade de duas igrejas, que é muita informação em Atos. Metade de Atos vai estar com Planaltina de Goiás, que é o pastor Fernando e uma equipe de irmãos. E a outra metade de Atos estará com a igreja do Pedregal, que é pastor Cristiano, não é? Louvamos a Deus pela vida do querido pastor Antônio, com todas os irmãos que ajudaram, todos os pastores. Foi uma bênção e nós ficamos muito felizes. E agora vamos pegar Atos. E eu tenho uma recomendação pessoal para os irmãos ao lerem Atos. Irmãos, leiam Atos e vejam o quanto Deus abençoou. E, por gentileza, veja se na sua Bíblia, você tem no final da sua Bíblia, mapas bíblicos. Porque à medida que o livro de Atos vai andando, eu até pedi para o Weber, é um trabalho colossal, mas Deus vai dar vitória. O Weber vai colocando mapas indicando o caminho do Evangelho. Aí o Evangelho chega a tal local, chega a tal fato, a tal momento. Não sei se haverá a possibilidade do Weber colocar um adendo a mais, algumas informações sobre aquela cidade, alguma coisa assim. Mas havendo possibilidade, com certeza ele vai colocar. Mas é importante que você leia Atos com mapas bíblicos. E todas as Bíblias têm os mapas do mundo antigo. Então, se você está acostumado a ouvir o estudo sem ver o que está passando no vídeo, em Atos eu te convido a ver o que está passando no vídeo. De repente vem que eles estavam orando no cenáculo, Heber vai colocar algo sobre o cenáculo e etc. De repente vem dizendo, e Paulo andou da cidade tal a cidade tal, um mapa, e vem, não sei como o Weber vai fazer, se pé, se estradinha, ele sabe fazer, ele sabe como colocar. Ele é muito bom nesse trabalho, graças a Deus. Eu oro muito pela vida do Weber, para que Deus continue abençoando. Mas agora comece a ver também, ver. Vai ser abençoador a questão geográfica. Escute e veja, tá bom? Muito bem. Irmãos, Jesus foi batizado. Vimos por que ele foi batizado e agora o Senhor Jesus vai iniciar. O Senhor Jesus vai iniciar todo o seu ministério. Primeira pergunta clássica que nós temos que responder esta noite. Nós vamos responder a duas perguntas esta noite. A primeira é: o Senhor Jesus, ele veio exatamente para quê? Qual a finalidade do Senhor Jesus ter vindo? Quando se pensa nisso, você entende o porquê do ministério. Você discerne para que o ministério.
A gente só entende exatamente tudo que está em Mateus, Marcos, Lucas e João quando você entende a finalidade maior com a qual ele trabalhava e pela qual ele existia e para a qual ele dirigia a sua vida. Aí você entende porque existem mais informações sobre determinado momento da vida de Cristo e menos informações sobre outros momentos. É lógico que a biografia descrita pelo Senhor em Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias de alguém que desce dos céus com finalidade específica. Se você é um militar, você recebe do seu comandante a ordem de dia. E o que é a ordem de dia? A sequência de trabalhos que naquele dia você vai desempenhar. De 8 a meio-dia, ronda em tal local. De 2 às 6, a proteção em tal local. E acabou. Você tem que seguir exatamente as ordens para as quais foi destinado. Se você é servidor público e você está trabalhando numa secretaria de saúde, um hospital, e hoje necessitam excepcionalmente você, não no apoio à cirurgia, onde você sempre esteve, mas no pronto-socorro. É chegar, sentar e dizer o que eu vou fazer hoje aqui. Não é verdade? Você é professor. Você chega em sala de aula sabendo o conteúdo que tem que dar naquele dia. Sabendo quantos minutos vai gastar para cada conteúdo. Então ninguém, absolutamente ninguém, trabalha sem objetivos e sem finalidades. E de todos os objetivos que Jesus tinha que alcançar, 2 eram os maiores. 2 eram os maiores. Os demais são subobjetivos dentro desse grande objetivo. O primeiro está no livro de 1 Timóteo, a carta escrita por Paulo ao seu filho na fé. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, de forma muito clara, ele tem a revelação da primeira grande finalidade de Jesus na face da terra. E Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz exatamente o seguinte, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Então vamos juntos. Encontramos 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças àquele que me fortaleceu. Aí ele explica quem é. A Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo, alcancei misericórdia, perseguidor e injuriador, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para, sublime, pode sublinhar sem medo de ser feliz, que Cristo Jesus veio ao mundo para. Qual é a finalidade? Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando você para e pensa nisso, reflita comigo esta noite. Se 2 foram os grandes alvos de Cristo, todo o ministério do Senhor Jesus vai girar em torno desses 2 grandes
alvos. Nós tivemos subalvos, tivemos. Talvez na penúltima aula nós falemos sobre isso. Havendo tempo, eu abro para os irmãos, aqui no PowerPoint, o alvo, e depois eu abro subalvos dentro desse grande alvo. Mas a primeira grande finalidade que Cristo tinha era alcançar o quê? Pecadores. Se você parar e pensar, é óbvio então que, tomado por esta finalidade, Jesus, ele então tem que percorrer do norte ao sul da Palestina, porque não tinha um justo sequer. Raros eram aqueles que Jesus olhou e disse: eis um homem justo. Um deles, Natanael. Outro, graças a Deus, Simeão. Outra, a profetisa Ana. Outros dois, o pai e a mãe de João Batista. Mas você conta no dedo quantos justos existiam, segundo os relatos bíblicos. Porque o pecado tinha alcançado um ápice tão grande que era então necessário que Jesus tivesse uma boa completude física, um bom aparato físico, porque ele tinha que andar na Palestina de norte a sul e de leste a oeste. Ele veio em primeiro lugar com a grande finalidade de salvar o quê? Pecadores. Não é à toa que quem não se achava pecador achava muito estranho aquele mestre com a atitude que ele tinha. Ele era completamente diferente de todos. Ele era absolutamente diferente de todos. Como é que ele, como mestre, porque não havia dúvida, Jesus foi reconhecido como rabino, como mestre. Como é que ele senta com pecadores? Como é que ele come com beberrões? Como é que ele dá espaço para prostituta? Meu Deus, ele tem a coragem de entrar na casa de publicano? Incrível, né, irmãos? Ele tinha que lidar com pecadores que tinham os olhos abertos e conseguiam ver que eram pecadores, e ele tinha que lidar com pecadores que tinham os olhos fechados e não conseguiam entender e discernir que pecadores eram. O ministério de Cristo foi marcado, do início até o final, pela busca de pecadores. Por isso que em Cristo começou aquilo que nós chamamos de pregador itinerante. Deixa eu lhe explicar isso. Até a época de Cristo, Aninho, os rabinos, eles tinham a sua escola, eles tinham a sua sinagoga, eles matriculavam os seus alunos e eles desempenhavam as funções dentro da sua escola. Cristo não teve o privilégio de fazer isso. Por isso que Cristo selecionou a dedo, um por um dos seus o quê? Discípulos. A dedo. Por isso que quando ele via que alguém não ia aguentar ser discípulo dele e futuro apóstolo, ele colocava em prova de tal forma que a pessoa não conseguia segui-lo, tal como o jovem rico. Será que Jesus queria que o jovem rico realmente abandonasse toda a riqueza e viesse atrás dele? Mas Jesus colocou aquilo porque sabia que o moleque não ia conseguir acompanhá-lo. Isso é simples. Ele olha para o outro e ele diz: olha, raposas têm covis, aves do céu têm seus ninhos. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça, meu amigo. Quer vir comigo? Você vai passar vergonha. Porque além de eu não ter tempo,
eu não ter sinagoga, eu não ter local adequado para te receber, eu não ter estrutura para te ensinar. Meu amigo, coloca uma coisa na cabeça. Quem me sustenta são essas mulheres que me acompanham aqui, ó. Vai querer seguir um mestre que é sustentado por mulher? Que é isso? Mas escute. Jesus foi o primeiro rabino itinerante do mundo. Ele não tinha como parar em um lugar, naquele lugar ficar, ali criar uma escola e ali ensinar. Como ele veio para buscar pecadores, e como pecadores querem tudo menos serem salvos, ou ele andava de norte a sul, de leste ao quê? Ou então pecadores não seriam alcançados. E olha que no final do ministério dele, Pedro ainda diz assim: Jesus, está todo mundo indo embora. Está todo mundo indo embora. Aí Jesus diz assim: mas rapaz, está na hora deles irem embora. Agora as multidões vão me deixar. Daqui a pouco são vocês que vão me deixar, porque ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Vai chegar um momento até que meu pai vai me deixar. Então está na hora, calma. Tenha tranquilidade. Jesus inaugura o que ninguém compreendia. Jesus inaugura o que ninguém esperava, o rabinato itinerante. E por uma razão simples. Ninguém, e absolutamente ninguém, queria salvação. Ou o Senhor vinha a nós, ou seu Espírito nos convencia do juízo, da verdade e da justiça. Ou morreríamos todos nós em nossos o quê? Pecados e trevas. Então veja que em decorrência de entender o que está aqui, ele veio para salvar pecadores. É que você compreende porque Jesus tinha companhia de quem tinha. Porque Jesus almoçava, dormia e acordava com quem? Almoçou, dormiu e acordou. Porque simplesmente ele não podia ter um templo como o nosso e essa felicidade de ver um povo que vinha até ele. Você sabia por que multidões iam até ele? Você já entendeu por que mães saíam de outros países para com ele estar? Por duas razões. Ou porque a pobreza era tão grande e Jesus patrocinava comida boa de graça, pegando peixes e pães e multiplicando. Ele chegou ao ponto, os irmãos pensam que Jesus só multiplicou 2 vezes pão e peixe? Os irmãos acreditam literalmente que o Senhor só fez esse milagre para encher bucho dos outros? Só isso? Irmão, se tudo que Cristo fez estivesse escrito, não caberia em nenhum livro. Para Jesus chegar ao ponto de dizer, ó, essa galerinha só está aí porque tem um bucho cheio. É porque grande parte das pessoas acompanhavam Jesus porque de alguma forma ele sempre estava multiplicando comida. Comida. Pobres e miseráveis andavam atrás dele porque tinha nele comida. E gente vinha de muito longe, porque há muito tempo ninguém via se operar os milagres que ele operava. Aí, depois que ele multiplicava, depois que ele operava milagres, ele abria a boca e falava, aí o povo dizia, meu Deus, de onde vem essa autoridade? Quem é esse? Quem é esse?
Então, ou Jesus saía para buscar o pecador, ou meu irmão, ninguém seria alcançado pela o quê? Salvação. Então, isso impôs a Cristo um ministério indesejável. O fato dele ser rabino completamente diferente, porque se misturava com gente que ninguém se misturava, e o fato de simplesmente ser o primeiro rabino itinerante da história. Ele precisava só de montes com escala geomórfica em quadrado perfeito para falar, e o som andar. Era só isso que ele precisava. Que ele se sentava e ele ensinava. Segundo lugar, a segunda grande finalidade pela qual Cristo veio está registrada em Mateus capítulo 16. E quando você pega Mateus capítulo 16, óbvio que os irmãos já estão de antemão entendendo para onde vou. Óbvio que é lá no versículo 18, né? Para perfeita compreensão, comecemos a partir do versículo 13. Vamos juntos então? Achamos? Ok? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Você entendeu que mesmo ele sendo o que ele era, o povo até esse momento não conseguia discernir, na verdade, que ele era aquele que veio salvar almas. O olhavam como grande profeta. Como grande profeta. Mas também quando ele sentava para ensinar, ele dizia, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aquele que fizer isso vai se arrebentar. Era um estilo de profeta. Ele erguia as mãos e milagres aconteciam como os grandes profetas. Agora raciocine comigo. Jesus olha e Jesus diz, versículo 15, perguntou-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também que te digo que tu és Pedro. Pedro no grego significa Petros. E Petros significa fragmento pequeno de uma pedra. Compreendeu? Petros é fragmento pequeno de uma pedra. Quando você pega uma pedra e retira uma lasca dela, um pedaço pequeno, você tem na mão que no grego se chama Petros, fragmento de uma pedra. E aí, Mariazinha, olha que interessante. Tu és Petros, fragmento de uma pedra. Mas sobre esta pedra, aí aqui o original grego é Petra, não Petros, é Petra. E Petra significa rocha maciça, incapaz de ser quebrada ao meio, da qual se pode retirar pequenos fragmentos. Então é óbvio, Jesus está dizendo sobre esta pedra. Pedro depois, em 1 Pedro, diz, ele é a pedra fundamental. Então, sobre esta pedra, sobre Cristo, sobre mim, não é sobre a afirmação dele, não é sobre Pedro, sobre mim, sobre esta pedra, eu edificarei a minha, o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo nos alertou que ele veio para salvar pecadores. E Jesus veio dizendo, não vim só salvar pecadores,
Eu vim para edificar a minha o quê? Igreja. Ele desce do céu para duas grandes finalidades. Primeira finalidade, findar com o pecado. Ele é um novo Adão. Ele é o início de um novo povo. Trazendo então liberdade à escravidão do pecado e trazendo nova vida. Mas ele não vem só trazer nova vida. Ele vem pegar todos aqueles que participam da nova vida e colocá-los juntos. Porque era o desejo dele. Ele veio sobremodo para edificar a sua o quê? Igreja. O desejo dele não se resume à minha salvação e à sua salvação. O desejo dele é maior. O desejo dele é nós, salvos, atingidos por ele, vivendo junto, em comunidade. Daí depois ele permitir que os apóstolos e ele mesmo fizesse várias comparações que nós estudamos durante toda a escola bíblica dominical. Se você pegar a sua revista da escola bíblica dominical, você verá o conceito de igreja. E para a gente dar o conceito de igreja, nós simplesmente estudamos já 10 lições. 10 lições. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. A igreja é o quê? O exército de Cristo. A igreja é o quê? O conjunto de ramos da videira, que é o quê? Cristo. E aí vai. A igreja é o quê? O edifício de Cristo. Então, se você não pôde estar nas escolas dominical, vá lá, IEPBC, você já se inscreveu, já alcançamos mais de 500, graças a Deus. Você já se inscreveu? Vá lá na playlist, aperta playlist e vai estar lá, igreja. E aperte lá. E pegue um por um dos estudos. Porque Cristo veio para edificar a sua o quê? Igreja. E é em torno de tudo isso que gira todo o ministério de Cristo. Desde os seus primeiros passos até o último passo. Você vê que ele faz tudo para a salvação e para a edificação da igreja. E o resto, irmãos, com todo respeito, Senhor, ao resto. O resto é de grandíssima importância, mas em relação a esses dois pontos, é menor. Então, quando você lê as Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender o porquê do nascimento dele falar tão pouco. Porque ele veio, em última análise, para quê? Salvação e edificação da igreja. Você vai ver que a adolescência e a juventude dele nada se fala. Porque ele veio para salvar e edificar a igreja. Você vai ver que em textos como João, simplesmente a última semana dele pega quase que mais da metade de quê? Do Evangelho de João. Por quê? Porque na última semana estão os fatos fundamentais da salvação e da edificação da igreja. Todo o Evangelho tem que ser lido com base no óculos que Cristo nos dá. E o óculos é exatamente esse. Com uma lente eu vejo. Cristo veio para salvar. Com a outra lente eu vejo. Ele veio para edificar a sua o quê? O demais é assunto secundário. De muita importância, mas secundário. Entendido isso, agora sim há como entender completamente todos os fatos da vida de Jesus e porque todo o ministério dele está sempre ligado a isso. Salvação e edificação da igreja. Salvação, edificação da igreja. Salvação e edificação da igreja. Segunda questão, para que possamos entrar nos 3 anos do ministério de Cristo.
O ministério de Cristo realmente foram 3 anos? Será? Há uma discussão teológica muito séria. Tem gente muito boa, com muito entendimento, que diz que o ministério de Cristo, na verdade, foram 2 anos. E tem gente muito boa, com muito entendimento, que diz que o ministério de Cristo foram 3 anos. A Bíblia nos responde de forma muito simples e direta. Quando você abre o livro de João, você tem a indicação de que foram 3 anos o ministério de Cristo. 3 anos e poucos meses. Em razão de em João nos fornecer 3 Páscoas durante o ministério dele. Ou seja, o Senhor Jesus passou por 3 Páscoas enquanto do seu ministério. Inclusive, é interessante que ele começa o seu ministério purificando o templo e ele termina o ministério purificando o templo. Incrível, né? Ele começa purificando. Os indivíduos não entenderam quem era ele e ele tem que, no final, purificar a segunda vez. E por que nós, no Brasil para Cristo, cremos que são 3 anos? O primeiro texto que eu quero que os irmãos abram é João capítulo 2. Vamos juntos? João capítulo 2. Bem devagar. João capítulo 2. Você pode ver que no capítulo 1 de João, você tem o quê? Você tem, obviamente, a descrição de que o Verbo se fez carne, a descrição dos primeiros discípulos no primeiro capítulo, e no capítulo número 2 você tem o primeiro grande milagre de Cristo. Pelo menos o primeiro grande milagre registrado. A teologia diz que esse foi o primeiro grande milagre registrado. Agora, olha que interessante. Depois da transformação de água em vinho e do salvamento que ele deu àquele casamento, olha que interessante. Versículo 10. E disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, ou seja, quando está todo mundo em estado etílico avançado, então aí vem o inferior, porque já está bêbado mesmo, qualquer coisa passa, né? Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este o primeiro dos seus sinais miraculosos. Então vamos crer, se de repente a Bíblia e o Senhor Deus, podendo inspirar os autores a falar tanta coisa, quis falar assim, então vamos crer, né? Esse foi o primeiro, não é? Então este, o primeiro dos sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, e agora já estava acompanhado de quê? De discípulos. E ficaram ali muitos dias. E aí, versículo 13. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas assentados. E tendo feito um chicote de cordas, lançou fora todos eles do templo. Todos eles do templo. Aí muitos acreditam que aqui já se está falando daquele momento em que Jesus purifica o templo e já vai direto morrer. Mas não, irmãos. Aqui literalmente, Jeremias, Jesus está no primeiro ano do seu ministério. Aqui ele está começando o seu ministério. Aqui é a primeira Páscoa que ele passa.
A Páscoa era uma festa feita por judeus uma vez ao ano, comemorando o quê, irmãos? O quê? A libertação do Egito, determinada por Deus. E Jesus, que já tinha, como todo bom judeu, ido 29 anos no mínimo para a Páscoa, porque eles saíam de onde estavam. E Jerusalém se enchia de tanta gente nessa época, que inclusive Pôncio Pilatos sai de Cesareia, onde estava a sede do seu governo, e se transferia para Jerusalém com medo de alguma rebelião. Por isso que na última Páscoa, Jesus foi o quê? Foi literalmente recebido por Pilatos. Muito bem. Aqui está a primeira Páscoa do primeiro ano em que Cristo esteve. Assim dizem os grandes intérpretes da palavra de Deus. A segunda Páscoa está em João capítulo 6. João capítulo 6. Então veja quantos fatos passam na vida de Jesus. E em João capítulo 6, vou ler a partir do versículo 1, mas o versículo que eu quero é o 4. João 6 diz assim: E depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois dessas coisas, o quê? Depois de todos os milagres que vêm em João 3, 4 e 5. Olha o tanto de milagres. Olha o tanto de tempo que decorreu. Depois de todas essas coisas, atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos. Na primeira, não tinha grande multidão, não. Aqui já tem grande multidão, porque é ano de popularidade do Senhor Jesus. E ele esperava a cura dos enfermos. Pessoal nem um pouco interesseiro, né? Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava o quê? Próxima. E aí o que acontece? Nesse segundo período é que vem a multiplicação de quê? Pães. Na segunda Páscoa. Aí mais milagre, aí é multidão em cima de Cristo, ano de popularidade. E aí a terceira Páscoa está em João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, você já tem o terceiro ano do ministério de Cristo. Ele é ungido em Betânia. Aí ele aqui tem a segunda entrada triunfal dele em Jerusalém. Está vendo a partir do versículo 12? Não é aquela primeira, é uma segunda. E aí ele entra em Jerusalém, lamenta, chora. E aí João capítulo 13, quando ocorre o lava-pés, assim diz: antes da festa da o quê? Páscoa. Sabendo Jesus que era hora de passar desse mundo para o Pai, e que já havia chegado esta hora, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Alguns autores dizem: não, vocês estão errados. Por Cristo, vocês estão errados. Esta segunda aqui é idêntica a João 6 e 4. Então eles dizem assim, que em João 6 e 4, e esta aqui seria a segunda e última Páscoa de Cristo. E que o ministério de Cristo seria no máximo 2 anos e meio.
Então, a Páscoa que estava em João 6:4 é a mesma daqui. Mas, irmãos, quando você olha para o ministério de Cristo e vê os atos que ele fez, no lugar que ele fez, você vê que é impossível o texto de João 6:4 ser paralelo ao texto de João 12. Porque Jesus teria que, então, ele, com todos os seus discípulos e a multidão, ser transportado quase 700 quilômetros. De um dia para o outro. Pastor, você não crê em milagre? Eu creio. É lógico que eu creio. Mas a sequência dos atos que ele fez entre uma Páscoa e outra implica 700 quilômetros de caminhada. E isso, para quem não tinha o carro que eu e você temos, demora muito. Demora muito. Então é por isso que nós cremos que foram 3 anos de ministério. 3 anos de ministério. E, obviamente, nos 3 anos de ministério, você tem Jesus alcançando os 2 grandes objetivos. Primeiro objetivo, salvação. Segundo objetivo, fundação da o quê? Igreja. Foi tão objetivo o fato de Jesus ter alcançado os seus objetivos, que quando na cruz ele diz, está consumado, ele está dizendo, eu fiz exatamente tudo que o Pai me mandou. E o que acontece? Vamos juntos? Abra agora João capítulo 14. Quando Jesus encerra o seu ministério, é chegado o momento da igreja ter e estar nas mãos de um outro condutor. O Espírito Santo. O Espírito Santo. 3 anos ele fez tudo o que tinha que fazer. Em 3 anos, ele consertou o que Adão estragou. Em 30 anos, ele consertou mais de 4.000 anos de besteira. Porque pense comigo. Em tese, né? De Abraão a Jesus, 2.000 anos. Do início a Abraão, 2.000 anos. 4.000 anos. Jesus, em 30 anos, corrigiu o que 4.000 anos de história nós trabalhamos intensamente para fazer. A nossa autodestruição. Como nós somos perfeitos, né? 4.000 anos a gente lutando para se autodestruir. Deus ainda envia a lei como misericórdia, como raio até Cristo. E se Cristo não fosse Deus, ele não conseguiria, em 30 anos, resolver 4.000 anos de história. E de Cristo para cá, entre aspas, porque registraram errado o tempo, depois a gente conversa sobre isso, 2019 anos. 2019 anos. Ele conserta 4.000 anos de besteira e ele possibilita 2019 anos de vida. E ainda traz a nós a vida eterna.
Só um Deus faria isso. Só um Deus. E olha que lindo. Para encerrarmos o estudo desta noite, quando ele cumpriu o seu mistério, ele começa a avisar para os seus discípulos. João capítulo 14. Vamos juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo teria dito para vocês. Se não houvesse moradas na casa do meu Pai, teria dito. Agora presta atenção, há moradas, eu estou dizendo isso, há moradas. E escute, eu vou preparar para vocês lugar nessas moradas. Ou seja, se o que Deus fez já é fantástico, e se tem moradas esperando por nós, Jesus ainda fez questão de dizer, nas moradas que existem, eu estou preparando o que há de melhor para vocês. Ou você acha que vai ser igualzinha a morada para todo mundo lá? Irmãos, existe galardão e galardão. Deus é justo. O Senhor é justo. Não há um único trabalho que fazemos para Ele em vão. Agora, olha que coisa fantástica. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar para vocês lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. A gente diz glória a Deus, né? Mas e os discípulos que estavam caminhando agora para Jerusalém, para Jesus entrar e tomar o trono de Herodes, o trono de Pilatos? Quando ouviram isso, o que aconteceu? Não é à toa que ele disse, eu sei que o coração de vocês está triste. Mas calma, eu já pedi ao Pai, está vindo outro Consolador. Vamos juntos. Vamos agora para o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para o quê? Por que outro Consolador? Porque 2 Coríntios... Jesus, o capítulo não me vem agora na cabeça. 2 Coríntios 2, Deus de toda consolação, diz que Deus Pai é o Deus de toda consolação. Então, o primeiro Consolador que nós temos é Deus Pai. Jesus, um dos seus nomes era segundo Consolador que temos. E agora, como ele ia voltar para o Pai, ele envia o outro Consolador. O Espírito Santo. Gente, para e pensa. É muita gente para consolar a gente. Sabe o que é Deus descer dos céus para consolar a gente? Cristo ser nosso Consolador. E a gente tem um Espírito Santo que é o outro Consolador. Quer dizer, a tristeza que invadiria o coração deles seria tão grande que eles teriam outro Consolador. 2 Coríntios 1:3. Lê para mim. Pode ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. A consolação vem em primeiro lugar de Deus Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olhe que interessante. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos,
Virei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Agora, versículo 25. Tenho-vos dito isso, estáis convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. E o Espírito Santo lembrou tanto que levou os homens a escreverem o Novo Testamento. Por isso que uma das normas para se aceitar escritores do Novo Testamento é: você é apóstolo? Ou então, pelo menos, você conviveu com os apóstolos a ponto de ser autorizado por ele a escrever. Porque Marcos não era apóstolo, mas Pedro o autorizou a escrever. Lucas não era apóstolo, mas Paulo o autorizou a escrever. A apostolicidade. Irmãos, engraçado, né? A gente quer fazer tudo, né? Até Cristo só fez o que o Pai, o quê? Deixou. Tu acha que Cristo queria deixar os apóstolos? O amor de Cristo pelos apóstolos é tão grande que ele disse: eu vou pedir ao Pai, para onde eu estiver, vocês estarem. Ele não queria. O coração dele também estava absolutamente quebrado, mas ele tinha que voltar aos céus, e nós veremos, assim como estudamos com o pastor Elias, porque ele desceu, nós veremos ao final do ministério de Cristo, porque ele subiu. Ele tinha que subir. Mas ele deixou conosco o outro Consolador. E escute, a igreja a partir deste momento passou a ser. A igreja a partir desse momento passou a ser, com a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo, o último título de nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que vamos estudar na quarta-feira que vem. Que domingo nós teremos o grande congresso de adolescentes. A comunidade do Espírito Santo. A igreja é hoje a comunidade do Espírito Santo. Como comunidade é um conjunto de homens e mulheres absolutamente idênticos. Mas a comunidade do Espírito que é Santo. E aí vou deixar exatamente nesse momento para que os irmãos leiam em casa o capítulo 15, quando fala de novo do Espírito Santo. O capítulo 16, que fala de novo do Espírito Santo. E principalmente o capítulo que? 17, a oração sacerdotal. A oração sacerdotal de Cristo é inigualável, fantástica. Ela é reveladora. Amados irmãos, então, graças a Deus, o Senhor cumpriu o objetivo. Ele veio para duas coisas: salvar e fundar a sua o quê? Conseguiu fazer isso em o quê? 3 anos. E tendo cumprido sua missão, ele sobe e ele pede ao Pai, e o Pai envia o que há de mais precioso da parte do Pai e de Cristo, que é o seu Espírito. E hoje somos, além do corpo de Cristo, além do edifício de Cristo, além soldados e exércitos de Cristo, além de ramos da videira que é o Senhor, hoje somos a
comunidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quarta-feira que vem não, mas na outra quarta, quando nós começarmos com o PowerPoint, entender o primeiro ano Ruth, o segundo ano Ruth, o terceiro ano, tem que estar na nossa mente estas informações. Tá bom? E aí nós vamos entender, porque depois ele volta, porque fica o Espírito Santo, e o que acontece conosco, nós já vamos estudar a partir de amanhã no livro de Atos. Amém? Sabe, irmãos, há um panfletozinho que espalharam na internet, um bannerzinho, alguma coisa assim, eu não sei o nome certo, que diz assim: ele prometeu que viria, e ele veio. Ele prometeu que morreria, ele morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Você acha que ele não vai voltar? Só um Deus faz o que ele fez. Em 30 anos corrige 4.000 anos de besteira. E em 3 anos abre à humanidade a viabilidade de vida eterna. Portanto, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por absolutamente tudo que tu realizastes. 30 anos, Senhor, foram suficientes para a correção de milhares de anos absolutamente perdidos. 3 anos foram suficientes para abrir para a humanidade a vida eterna. Nós não temos como agradecer. Nós não temos o que falar. Somente nos render a Ti. Somente glorificar o Teu nome. Somente ser absolutamente inebriado por esse amor incompreensível. Só um Deus poderia fazer isso. Mesmo em forma de homem, só um Deus poderia fazer isso. Senhor, este é o motivo pelo qual naquele dia todo joelho se dobrará. Toda língua confessará a Ti como Senhor e Rei. Este é o motivo pelo qual, Senhor, desde agora, já temos joelhos diante de Ti dobrados. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Nós louvamos o Teu nome por todas as coisas, mas aceitamos completamente o Teu desejo e o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.